O sol começava a se pôr atrás das fileiras de árvores de paina ao longo da rodovia 73, espalhando uma luz dourada sobre o asfalto gasto, pintando o horizonte com tons de laranja em chamas. Chuck Norris dirigia com uma mão. A outra descansava perto da alavanca de câmbio. No banco do passageiro, sua sobrinha Emma estava encolhida, os tênis cor-de-rosa batendo de leve no painel. 7 anos, curiosa e falante sempre que ficava nervosa, o que significava que agora estava em silêncio. Já estavam na estrada havia horas, voltando para a casa da mãe dela depois de um fim de semana no chalé de Chuck. 3 dias mergulhados na tranquilidade, em volta da fogueira e assistindo a antigos filmes de faroeste. Emma adorara, mas agora começava a ficar cansada. Estou com sede. Podemos parar? Ela quebrou o silêncio. Chuck assentiu. No próximo posto. Emma sorriu e olhou pela janela. Pouco depois, as luzes trêmulas de um posto de gasolina apareceram à frente. Um lugar antigo, como se tivesse ficado preso em outra década, com apenas 2 bombas, uma máquina de gelo enferrujada e uma loja de conveniência de portas empoeiradas e um letreiro de neon Open, piscando pela metade. Chuck estacionou devagar, os olhos percorrendo o pátio, vazio, quieto, imóvel. Parou ao lado da bomba número 4 e desligou o motor. Vamos, calça os sapatos, disse a Emma. Ela escorregou do banco e pulou num pé só enquanto os calçava. Posso comprar um doce? Um tipo, ou um só? Emma abriu um sorriso. Entendi. Dentro da loja, o ar era fresco e sombrio. As lâmpadas fluorescentes zumbiam em sintonia com o ronco baixo dos refrigeradores ao fundo. O piso de linóleo estava amarelado pelo tempo, as prateleiras arrumadas, mas desatualizadas. Atrás do balcão, um rapaz magro, de camiseta vermelha desbotada, pele pálida, parecia ter pouco mais de 20 anos, e o ar exausto de quem trabalhara 12 horas seguidas sem trocar uma palavra. Chuck inclinou a cabeça num cumprimento educado, recebendo de volta um aceno indiferente. Emma correu para a prateleira de doces como se fosse uma missão do céu. Chuck caminhou até o fundo, pegou uma garrafa de água fria e foi em direção ao caixa. Foi então que notou algo, um SUV preto deslizando silencioso para o estacionamento. Sem placa dianteira, vidros escuros, motor ligado. O passo de Chuck não mudou, mas sua mente já tinha mudado de estado. Ele colocou a garrafa sobre o balcão, tirou uma nota de $10 do bolso de trás. O caixa ergueu os olhos e já não eram os mesmos. A indiferença sumira. Agora havia medo. Ele se inclinou para a frente, sussurrou baixo, só o bastante para se ouvir entre o zumbido do ar-condicionado. Não se mexa. Atrás de você. Chuck permaneceu imóvel. A mão apertou um pouco mais forte. Não virou a cabeça, apenas percebeu o tremor nos dedos do rapaz junto à registradora. A voz de Emma soou da prateleira de doces. Vovô, se eu dividir, posso levar 2? Chuck não respondeu de imediato. Olhou pelo espelho de segurança no canto do teto. 3 homens saíam do SUV. Nenhum grito, nenhuma pressa, só movimento. Calmo, calculado. Ele virou ligeiramente o corpo, o suficiente para ver que a cabeça de Emma ainda surgia atrás da estante de salgadinhos. Então, disse baixo. Escolhe o que quiser, querida. Vamos ficar mais um pouco. Chuck não se moveu, não mudou de posição, apenas deixou a nota sobre o balcão e ergueu o olhar para o caixa. A garganta do rapaz engoliu seco. As pupilas dilatadas, a máscara de calma falsa, havia caído. Agora, ele parecia segurar um segredo com as 2 mãos e tentando não deixá-lo explodir. Chuck desviou o olhar para a esquerda, para o vidro do refrigerador. O SUV preto ainda estava ligado. Os 3 homens já se aproximavam. Não bateram as portas, não trocaram olhares, apenas se moviam rápidos, certeiros, como quem já fizera isso dezenas de vezes. Chuck se inclinou de leve, bloqueando a visão de Emma.
Ela ainda segurava 2 pacotes de balas de goma, indecisa como se fosse a decisão mais difícil da vida. Não percebia nada de estranho. Chuck pigarreou, a voz serena. Emma, escolhe logo e traz aqui, tá bem? O sino da porta tilintou. O primeiro entrou. Meia-idade, porte mediano, moletom cinza manchado, rosto comprido, boca cerrada. Uma cicatriz longa do supercílio amassando o rosto. Antiga, sem raiva, mas gélida. Foi até a geladeira, pegou uma lata de energético como se fosse dono do lugar, sem sequer olhar para Chuck. O segundo entrou em seguida. Musculoso, pescoço grosso, andar de quem queria tomar conta da sala inteira. O último, o mais jovem, parou um instante na porta, lançou um olhar rápido para fora e só então entrou, deixando a porta fechar atrás dele. Chuck não virou a cabeça, mas a respiração desacelerou. Estava contando passos, medindo distâncias. O homem da cicatriz, claramente o líder, passou pela seção de salgadinhos e fixou os olhos no caixa. Não precisou falar, só olhou. E aquele olhar dizia tudo. Obedece, ou serás o primeiro a morrer. Chuck se moveu levemente, o bastante para manter Emma totalmente protegida atrás de si. A menina vinha em direção ao balcão, sorridente, segurando o pacote de doces, sem a menor ideia de que naquela mesma sala já havia 3 armas carregadas. Dax, o homem da cicatriz, apoiou o cotovelo no balcão, abriu a lata de energético com um estalo e deixou escapar um sorriso que não chegava aos olhos. Não devia deixar crianças à solta, disse a Chuck. O mundo já não é como antes. Chuck não respondeu. As mãos continuavam soltas, sem tensão. Os dedos de Dax bateram 3 vezes na lata. Toque, toque, toque. Um sinal. Pelo canto do olho, Chuck percebeu Tate, o careca musculoso, posicionando-se diante da porta, bloqueando a saída. Roy, o mais jovem, fingia examinar revistas, mas a mão enfiada fundo no casaco falava por si. Ethan, o atendente, engoliu seco. Chuck lançou um olhar rápido a Emma, ainda segura, mas não por muito tempo. 3 dias antes, o plano deles fora simples: invadir uma joalheria à beira da I-10. 3 minutos. Sem alarme, sem testemunhas. Mas nada saiu como esperado. Roy, o novato, se apavorou ao ver o dono da loja se abaixar atrás do balcão. Não reagiu a tempo. Dax não hesitou. 2 disparos. O velho tombou. E então, o alarme silencioso tocou. Na fuga, a polícia já bloqueava a rua. Mitch, o quarto integrante, não conseguiu escapar. Preso na esquina. Restaram 3. Cruzaram a divisa do estado, trocaram de carro 2 vezes, queimaram roupas, dormiram em banheiros de postos de gasolina. Fome. Cansaço. Nenhum mencionava o joalheiro morto. Nenhum falava de Mitch. Mas agora, desesperados, cada segundo de silêncio era mais pesado que chumbo. Dax escolhera este posto por um motivo. Ficava a poucos quilômetros de um posto de fiscalização federal, numa estrada quase deserta. 2 bombas de gasolina, sem câmeras, sem polícia. Ele já o tinha marcado numa passagem anterior. O lugar perfeito para arrancar algum dinheiro, abastecer. E mais importante, conseguir um disfarce humano. Uma mulher. Ou melhor, uma criança. Um refém no banco da frente, para que ninguém atirasse. Lógica doentia, mas conhecida. O plano é simples, dissera Dax ainda dentro do SUV. Rápido, limpo, nada de tiros, a não ser que seja necessário. Controle total da sala. Roy, firmeza, nada de mãos trêmulas. Roy apenas assentira, os olhos fundos, insone, ainda vendo o rosto do joalheiro toda vez que piscava. Ao lado dele, Tate estalava os nós dos dedos, descrente do plano. Força bruta sempre fora sua religião. Quando entraram no estacionamento parecia fácil. Só um atendente magricela,
uma garotinha e um velho parado diante do refrigerador. Dax semicerrara os olhos. O velho tinha algo estranho. Não era medo, era calma. Calma demais. Mas deixou passar. Velhos raramente eram ameaça. Roy guardou posição perto da porta. Tate ficou firme no caminho da saída. Dax aproximou-se do balcão com a lata na mão. Tudo como de costume. O sinal? 3 toques na lata, diria a Ethan. Agora o lugar é nosso. Mas Dax não sabia que o velho também ouvira aquele sinal. Não sabia que ele já havia mapeado todas as saídas, cada canto, cada linha de visão. Não sabia que o homem diante do refrigerador treinara unidades de elite. Sabia atravessar portas em silêncio. Sabia quebrar ossos sem alarde. E menos ainda, que a garotinha escolhendo doces era neta de Chuck Norris. A partir dali, o posto já não era um posto. Era um campo de batalha. Chuck não se moveu, não vacilou. Mas sua mente havia mudado de marcha, como uma porta trancada que se abre ao sopro de um vento antigo. Ele já conhecera ambientes como aquele, com outras paredes, outras armas, mas sempre o mesmo silêncio espesso, o mesmo zumbido nos ouvidos, o mesmo pressentimento da tempestade antes do trovão. Através do vidro do refrigerador, Chuck enxergava cada um. Dax, o cicatrizado, fingindo interesse nos doces, mas sempre virado para Ethan. Tate, a muralha diante da porta, braços cruzados, rosto de pedra. Roy, inquieto na seção de revistas, o tênis vibrando. Ethan, o caixa, não mexera um músculo desde o primeiro aviso. A mão repousava sobre o balcão, os dedos curvados sob a madeira, bem em cima do botão do alarme silencioso. Suor pingava na testa. Chuck apoiou a garrafa no balcão, girou o corpo de leve e chamou. Emma! A menina surgiu por trás da prateleira de salgadinhos, mostrando o que tinha nas mãos. Um pacote de jujubas em forma de minhoca e uma barra de chocolate. Já escolhi, vovô, disse sorrindo. Trai-lo aqui, querida, disse Chuck, tão calmo que Ethan ergueu os olhos para ele. Emma começou a pular em direção ao avô, abraçando os doces, sem saber que 3 armas já estavam presentes na sala. Naquele instante, Dax agiu. Ele saiu da prateleira de salgadinhos, caminhou até o balcão e pousou a lata de energético. O sorriso em seus lábios não chegava aos olhos. Melhor cuidar para não deixar a menina perambular, disse a Chuck. As pessoas já não são como antes. Chuck não reagiu, as mãos soltas, tranquilas. Mas por dentro já estava pronto. Dax bateu 3 vezes na lata. Toque, toque, toque! Um sinal. Tate se moveu, bloqueando a saída. Roy estremeceu, o olhar nervoso para os comparsas, esperando ordens. Chuck manteve os olhos em Dax, mas já havia feito as contas. 4 passos até Ethan, 3 até Dax, 2 até Emma. E então, clang! A lata tombou. Dax a agarrou com uma mão, a outra deslizou para dentro do casaco. Um gesto frio, ensaiado, costumeiro. Ethan arfou e bateu a mão com força no botão do alarme. Clique! Dax congelou. Tate rugiu. Maldito! O que você fez? O ar estalou como corda prestes a romper. Dax puxou a arma e girou em direção ao balcão. Emma parou, olhos presos no cano. Não gritou. O pacote de balas caiu da sua mão. Chuck avançou, cobrindo a neta com o corpo, uma mão segurando-a, a outra deslizando para a altura do cinto. Calma, disse, a voz baixa e grave. Dax apontou a arma para ele. Pensa que é herói, velho? Chuck olhou firme. Não, só quero manter a menina viva. A sala congelou por um instante. Até Tate hesitou. Roy recuou, encostando-se ao vidro da vitrine, a mão trêmula. Dax ergueu mais a arma, mirando o peito de Chuck. O texano moveu a mão lentamente, puxando algo do bolso de trás. Não uma arma, mas uma carteira de couro, suspensa como isca. Dax parou por um segundo. Mãos ao alto! Gritou. Mas já era tarde.
Chuck não obedeceu. Não entrou em pânico. Moveu-se. O pé esquerdo girou, o calcanhar raspando no linóleo, quadris baixando. A mão direita soltou a carteira. Distração. Dax desviou o olhar por meio segundo. Erro fatal. 3 passos. Um fôlego. O braço esquerdo de Chuck golpeou o de Dax, desviando o cano no instante em que ele apertou o gatilho. Bang! A bala cruzou o ar, atravessando o letreiro Lucky Lotto atrás do balcão. Emma caiu no chão. Chuck se lançou sobre Dax. Ambos colidiram contra a prateleira de águas engarrafadas, garrafas rolando pelo chão. O velho segurou o pulso dele, tentando arrancar a arma, mas Dax era mais forte. A luta explodiu. 2 furacões se chocando no espaço estreito. O disparo ecoou de novo. Bang! Estilhaçando vidro acima da cabeça de Chuck. Um caco cortou-lhe a mão. Sangue jorrou quente, mas ele não recuou. Chuck largou o pulso, deslizou o corpo e enfiou o joelho nas costelas de Dax. O bandido arfou. Chuck girou e acertou-lhe o pescoço com o cotovelo. Thud! A arma caiu. Ethan chutou com força, mandando-a voar sobre o balcão. Chuck girou bem na hora em que Tate avançava como um touro, enorme, bruto, furioso. Não havia tempo para esquivar. Chuck agarrou a estante de doces e a lançou contra ele. A prateleira atingiu Tate em cheio, retardando-o por um instante. Mas ele ainda avançou, o ombro esmagando Chuck contra a prateleira de chicletes. Chuck caiu de joelhos, atordoado, o ar preso nos pulmões. Tate rugiu e lançou um soco. Chuck desviou por um fio, a centímetros do rosto, e não respondeu com força, mas com técnica. Abaixou-se, agarrou o joelho do grandalhão e puxou com tudo. Tate perdeu o equilíbrio. Chuck ergueu-se e disparou um uppercut no queixo dele. Crack! Tate desabou, deslizando pelo chão, a cabeça batendo contra o monte de garrafas d'água. Inconsciente. Chuck respirava com dificuldade. A mão direita sangrando, apoiado na prateleira para não tombar. Emma rastejou para fora do esconderijo, os olhos arregalados. Vovô, sussurrou. Chuck ergueu a mão. Fica aí. Ele se virou. Roy, o mais jovem, estava à porta, apontando uma pistola que tremia em suas mãos. Os olhos vermelhos, os lábios cerrados, a respiração entrecortada. O silêncio caiu sobre todos. Até Ethan ficou petrificado atrás do balcão. Chuck não levantou as mãos. Não se moveu. Apenas fitou Roy, a voz grave e serena. Não faça algo do qual não possa voltar atrás. A mão de Roy tremia mais, os olhos marejados. A gente disse que não ia machucar ninguém, gaguejou. Eu não sabia que ia virar isso. Eu acredito em você, respondeu Chuck, dando um passo lento, o sangue escorrendo até o cotovelo. Mas agora, você tem que escolher. Roy olhou para a arma, depois para Chuck, depois para Emma, que apertava forte a mão do avô. Algo se quebrou dentro dele. Ele abaixou a arma e a deixou cair no chão. Clang. Caiu de joelhos, as mãos sobre a cabeça, lágrimas deslizando pelo rosto sujo. Do lado de fora, as sirenes começaram a soar, ainda distantes, mas cada vez mais próximas, como fantasmas perseguindo trovões pelo deserto. Chuck não sorriu. Não suspirou aliviado. Virou-se para Ethan. Traga algo para a menina. E uma caixa de primeiros socorros. Ethan assentiu e correu. Emma correu até Chuck, abraçando sua perna. Você tá sangrando, disse baixinho. Chuck afagou os cabelos dela. Só um arranhão. As sirenes soavam mais perto. A luz vermelha e azul já piscava nos vidros da loja. Lá dentro, ninguém falava. Dax jazia inconsciente junto às garrafas d'água. Tate também caído, o rosto contra o chão rachado. Roy ajoelhado perto da porta, mãos na cabeça, lágrimas misturadas à poeira. Chuck permanecia no centro da sala, arfando, o braço coberto de sangue, mas os olhos inalterados, atentos,
afiados, caçando cada sombra como se pudesse saltar a qualquer instante. Emma não largava o avô. Os doces espalhados pelo chão, esquecidos. Então, a porta atrás do balcão rangeu. Os ombros de Chuck se enrijeceram. Nenhum dos três havia entrado lá. Aquela sala devia estar vazia. Ethan voltou com a caixa de primeiros socorros, mas travou, olhos arregalados. Espera! Quem? Bam! A porta escancarou. Um quarto homem, magro, olhar febril, surgiu brandindo uma pistola. Tinha quase 40 anos, mãos trêmulas, cabelos grudados de suor. Agarrou Emma em 1 segundo. A menina gritou. Chuck girou de imediato, mas o cano já estava na têmpora dela. Afasta! O sujeito berrou. Eu juro! Não tô brincando! Chuck ergueu as mãos, avançando devagar. Calma. Abaixa a arma. Solta a menina. Quem você pensa que é? Ele rosnou. Acha que venceu aqueles idiotas e acabou? Se meteu com gente errada. Chuck cerrou os dentes, a voz baixa, cortante. Não. Quem se meteu com a pessoa errada foi você. O bandido arrastou Emma para trás do balcão, a arma tremendo. Mais uma palavra de qualquer um e eu atiro. Olhou para Ethan. Você, me dá a chave do caixa. Agora. Ethan atirou o molho sobre o balcão. O sujeito agarrou, mas não abriu. Os olhos pulavam pela sala, o suor pingando. Chuck ficou parado, o corpo levemente inclinado para cobrir a linha de tiro. A gaveta emperra, disse Ethan, seco. Tem que digitar o código primeiro. Então digita. Primeiro tem que teclar, depois inserir o código. O ladrão puxou Emma ainda mais para perto, e a menina começou a soluçar. Chuck deu um passo à frente. Não faça isso. Você não quer que isso vá mais longe. Cala a boca! O homem berrou, mas quando ele virou a cabeça para Ethan, o atendente já batia discretamente os dedos debaixo do balcão. Código Morse. Chuck entendeu. Era a contagem regressiva. 3, 2, 1... Bang! Ethan bateu com força uma bandeja de moedas contra a gaveta. O ladrão se sobressaltou, piscou, e Chuck avançou. Não foi um salto de cinema, nada de teatralidade, apenas um movimento afiado, preciso, como o reflexo de um lobo. Chuck não socou, não chutou, apenas meteu a mão no instante certo em que a arma se desviava. Agarrou o pulso do sequestrador e o torceu com violência. Crack! O homem gritou. A arma caiu de sua mão, bateu no chão e deslizou para longe. Emma tombou, mas sem se ferir. Chuck a segurou com um braço, enquanto o outro empurrava o peito do bandido, jogando-o contra o balcão. Ele tentou reagir, mas não teve tempo. Ethan surgiu por trás e desferiu um golpe seco com o extintor de incêndio na nuca dele. Thud! O sujeito desabou, inconsciente. Roy, o mais jovem, continuava no canto, a cabeça baixa, lágrimas escorrendo. Ninguém o prendeu. Não era preciso. Ele já não tinha forças para resistir a nada. Do lado de fora, as sirenes já ecoavam na porta. As luzes vermelhas e azuis refletiam em cada mancha de sangue, nos estilhaços, nos destroços. Chuck ajoelhou-se ao lado de Emma. Conferiu cada detalhe. Nenhum ferimento sério. A menina o fitou, olhos úmidos, mas sem pânico. Agora você está segura, ele disse, acariciando seus cabelos. A polícia invadiu o local. Paramédicos vieram logo atrás. Os agentes algemaram os suspeitos, enquanto os socorristas cuidavam do braço ferido de Chuck. Um deles comentou: "O senhor devia estar em choque agora." Chuck ergueu a sobrancelha. "Não é a primeira vez que vejo sangue." Emma sentou-se numa cadeira, segurando a caixinha de suco que os policiais lhe deram, os olhos fixos no avô. Ethan prestava depoimento a um agente de segurança interna. Ainda parecia não acreditar que estava vivo. "Você disse que o suspeito apontou a arma para a garota? E este homem desviou com um lenço?" O agente perguntou. Ethan assentiu.
Algo assim. Talvez jiu-jitsu. Talvez outra coisa. Mas ele se moveu como o vento, como se tivesse feito isso a vida inteira. O agente olhou para Chuck. Ele nem devolveu o olhar. Estava ocupado ajeitando o curativo no cotovelo de Emma. Um policial veterano se aproximou. O crachá dizia: Sergeant Hall. Qual é o seu nome, senhor? Chuck ergueu os olhos. Chuck. Só... Chuck? Emma respondeu com voz suave, mas cheia de orgulho. Meu avô é o Chuck Norris. E por um instante, toda a sala pareceu parar. Hall arregalou os olhos. Ethan assentiu com força. É ele mesmo, eu disse. Aqueles ladrões nunca tiveram chance. O agente voltou a encarar Chuck, desta vez com outro olhar. Enfiou a mão no bolso, prestes a puxar um crachá ou formulário. Chuck se levantou. Falou antes. Não estou aqui para receber elogios. Nem preciso de medalhas. Hall ergueu a mão, impedindo o agente. Olhou para Chuck, depois para Emma, depois para os 4 criminosos ainda espalhados no chão. Sabe de uma coisa? Disse Hall. A maioria das pessoas teria fugido. Chuck lançou um olhar a Emma. Quando alguém que você ama está em perigo, você não foge. Simples assim. A história se espalhou mais rápido que as sirenes da ambulância. Minutos depois da saída do resgate, um vídeo de 6 segundos surgiu no Twitter. Um adolescente escondido atrás da geladeira de refrigerantes filmara o instante em que Chuck Norris derrubava a arma do sequestrador, usando apenas um guardanapo e um giro fulminante. A gravação tremida e borrada ainda era nítida o bastante para deixar milhões boquiabertos. Quando Chuck e Emma deixaram o posto, a menina já dormia no banco do passageiro, ainda abraçada à caixinha de suco. O clipe já passava de 1 milhão de visualizações. A legenda era simples. Esse velhinho derrubou 3 homens armados para salvar uma criança. Quem é ele? Os comentários inundaram. Ele acabou de fazer um truque Jedi com um guardanapo? O cara se move como o avô do Jason Bourne. Espera aí, é o Chuck freaking Norris, não é? Estou oficialmente com medo de todos os velhos do Texas a partir de agora. O Reddit explodiu. Ethan, o atendente, até subiu numa caixa de leite para dar entrevista a uma emissora local. Tentava ser humilde, dizendo que só apertou o alarme e se escondeu. Mas seus olhos brilhavam ao recontar cada segundo. Ele não hesitou, contou Ethan. Agiu antes de qualquer um conseguir respirar. E o jeito como encarou aquele sujeito armado... Nunca vi nada igual. Em poucas horas, os noticiários nacionais já transmitiam. Manchetes falavam em cowboy lendário incógnito, avô guardião. Talk shows recriavam a cena do guardanapo usando rolos de papel higiênico. E Chuck? Ele não assistiu. Não precisava saber que era tendência. Apenas dirigia calmamente pela estrada de terra em direção à cabana nos arredores de Marfa. Emma adormecera apoiada em seu ombro, os cabelos espalhados como um pequeno riacho. Ele não disse nada. Só continuou a fazer o que sempre fizera: proteger. E depois, desaparecer. Na manhã seguinte, em frente a uma lanchonete em Odessa, 2 homens bebiam café no alpendre de madeira. O mais jovem semicerrava os olhos, observando a caminhonete preta estacionar. Será... que é ele? O mais velho nem levantou o olhar da xícara. Se você precisa perguntar, então já sabe. Chuck saiu do carro, passos lentos e firmes. Ajustou a gola da jaqueta, acenou com a cabeça para os 2 no alpendre e empurrou a porta da lanchonete. Lá dentro, ninguém disse nada. Ninguém precisava dizer. Alguns entram em cena esperando aplausos. Ele? Só queria café. Naquela noite, a paz já tinha voltado. Chuck e Emma estavam sentados na varanda de madeira da cabana, onde o vento soprava de leve entre os pinheiros altos e os últimos traços do pôr do sol desapareciam atrás das colinas distantes. Chuck segurava uma caneca de porcelana lascada, o café ainda fumegante. Emma se enrolava no cobertor,
as mãos em volta de uma xícara pequena de cacau. Ninguém falou por um bom tempo, e não havia necessidade. As notícias ainda corriam soltas, mas naquela cabana não havia televisão. O celular de Chuck vibrava de vez em quando no bolso da jaqueta. Chamadas perdidas, mensagens de números desconhecidos. O Departamento de Segurança Interna já tinha ligado 2 vezes. Uma editora ofereceu um contrato para escrever um livro sobre ele. Chuck não atendeu nenhuma ligação. Por fim, Emma quebrou o silêncio, a voz baixa como um suspiro. Vovô? Chuck virou-se. O rapaz, aquele que não atirou. O que vai acontecer com ele? Chuck tomou um gole de café, depois respondeu devagar. Provavelmente será acusado, mas o juiz vai perceber. Há diferença entre um criminoso e um garoto tentando encontrar uma saída. Emma assentiu, mas a testa dela continuava franzida. O senhor podia machucá-lo, mas não fez isso. Chuck olhou para as árvores, a voz grave, levada pelo vento fresco. Já machuquei gente demais na vida. Ferir mais um não cura as cicatrizes antigas. Emma se aproximou dele, mas o senhor os deteve. Todos eles. Chuck ficou em silêncio por um instante. Depois abaixou a cabeça, a voz rouca. Não. Eles se deteram. Eu só os forcei a escolher. Mais rápido. Emma piscou. Como assim? Chuck olhou direto nos olhos dela. Se você der a alguém um segundo para se ver de verdade, aqueles que ainda têm consciência vão recuar. A menina ficou calada. Depois sussurrou. O senhor já recuou alguma vez? Chuck sorriu. Um sorriso pequeno, raro, toda vez que quase fiz algo do qual me arrependeria. O vento aumentou, espalhando agulhas secas de pinho pela varanda. Chuck se levantou, esticou as costas e caminhou até o corrimão. Tirou do bolso uma moeda, não dourada nem brilhante, apenas uma quarter antiga, a borda gasta. Colocou-a na mão de Emma. Para que serve, vovô? Ela perguntou. Quando sentir medo, disse Chuck, aperte-a na palma. E lembre-se, o medo não tem poder nenhum, a menos que você entregue esse poder a ele. Emma fechou a moeda com força e sorriu. Posso contar para os meus amigos que o senhor é famoso? Chuck balançou a cabeça, ainda sorrindo. Eles não vão acreditar. Emma riu. No dia seguinte, ela voltou para a casa da mãe. Tudo voltou ao normal. Em outro estado, Roy estava sentado no centro de detenção juvenil, ao lado de um defensor público. Diante do juiz, a gravação mostrava o momento em que ele abaixava a arma e se ajoelhava. Ao mesmo tempo, em um escritório de segurança na fronteira, um agente lia o relatório recém-saído do fax. Indivíduo se recusou a depor, sem documentos de identidade, chamado de Chuck Norris. Nenhuma ação adicional necessária. E em algum lugar distante, silencioso, sem holofotes nem câmeras. Chuck Norris estava sentado na varanda de casa, os pés apoiados no corrimão, café na mão, o vento assobiando entre os pinheiros, sem aplausos, sem manchetes, apenas o som suave de uma pequena moeda girando entre os dedos de uma garotinha, em um lugar distante, toda vez que ela sentia medo. E talvez só isso já fosse suficiente.